Olha, poucas músicas na história são tão grandiosas e, ao mesmo tempo, tão misteriosas quanto Bohemian Rhapsody. É uma mistura de balada, ópera e um hino de rock, tudo isso em 6 minutos. Mas por trás dessa música toda existe uma história bem trágica de confissão, julgamento e até rebelião. Bora desvendar essa narrativa parte por parte. A música já começa jogando a gente bem no meio de um conflito com essa pergunta, que é essencial. O que estamos prestes a ouvir é uma confissão de verdade ou é só um delírio? É exatamente essa linha tênue que prepara o terreno para uma história trágica sobre um ato e suas consequências, que, olha, são irreversíveis. Então, o primeiro ato se apresenta com uma balada bem sombria. É aqui que a história de fato começa, com uma confissão devastadora feita para a única pessoa que poderia dar algum consolo, a mãe. A confissão é assim brutalmente direta, sem espaço para a gente interpretar de outro jeito. É esse ato que vai definir tudo o que acontece depois. No momento em que o gatilho é puxado, a vida do narrador, do jeito que ele conhecia, simplesmente deixa de existir. E o arrependimento, nossa, ele vem na hora e vem com tudo. Não tem nenhuma tentativa de justificar o que foi feito, só aquela consciência dolorosa de um futuro que acabou de ser destruído. A confissão não é só sobre o assassinato, mas sobre o potencial de uma vida inteira que foi literalmente jogada fora. E aqui a balada chega no seu ponto mais baixo, mais sombrio. Essa frase é o fundo do poço do desespero mesmo. Não é mais sobre arrependimento. É um desejo de apagar a própria existência, de nunca ter estado aqui. E de repente, pá! Aquele piano melancólico dá lugar a um caos de ópera. A confissão em que era íntima vira um espetáculo público meio surreal. Bem-vindos ao julgamento pela alma do nosso narrador. A cortina se abre para um tribunal que parece saído de um pesadelo. Figuras meio fantasmagóricas começam a surgir das sombras para julgar aquele homem solitário ali no centro de tudo. São demônios? Anjos? Ou será que são só projeções da culpa dele? Esse tribunal é um circo bem bizarro. Primeiro, aparece Scaramouche, que é aquele palhaço covarde da comédia dell'arte, Que o provoca com a ameaça de um fandango, que é uma dança caótica, refletindo a humilhação do narrador. Em seguida, invocam Galileu, o astrônomo que foi julgado por dizer a verdade. Isso sugere que talvez o narrador se veja como um mártir incompreendido. O nome de Fígaro, aquele servo de ópera que desafia os mestres, também ecoa pela corte, aumentando ainda mais o coro de vozes. E esse coro caótico todo culmina em magnífico, selando a natureza grandiosa e esmagadora desse julgamento surreal. E é aqui que o conflito fica bem claro. De um lado estão os acusadores, uma força que não cede, se recusando a libertá-lo, gritando: "Não vamos deixá-lo ir!" Do outro, os defensores, um coro que implora por misericórdia: "Deixem-o ir!" A batalha pela alma dele está no auge. Ao invocar Bismillah, que significa em nome de Alá, os acusadores dão o veredito deles com uma autoridade que soa divina, inflexível. A recusa deles é absoluta. Não, nós não vamos deixá-lo ir. Não tem espaço nenhum para perdão. E então a ficha cai de um jeito terrível. O narrador entende seu destino. Ele está condenado. A repetição desesperada de "pra mim" é um eco de puro terror. A aceitação de que Beelzebub já separou um lugarzinho para ele no inferno. Bom, se já está condenado e não tem mais nada a perder, o que resta? Rebelião. A ópera dá lugar a uma explosão de hard rock. Essa é a fúria final do narrador, um último grito de desafio contra aqueles que o sentenciaram. Ele se vira diretamente contra seus juízes, com desprezo. A linguagem é de confronto puro. A raiva de alguém que já perdeu tudo e agora desafia a hipocrisia de quem o condenou. Aqui a raiva é ainda mais profunda, sabe? Parece alimentada por uma traição pessoal. A pergunta é como uma faca afiada, apontada para alguém que um dia o amou, mas que depois o abandonou à própria sorte. A rebelião vai se esgotando, se transformando num grito desesperado por fuga. A luta acabou. Agora tudo o que ele quer é escapar dessa prisão. É o último suspiro de desafio antes da escuridão total. E então, o silêncio. A fúria se vai, a energia some. O que resta é o último ato, uma aceitação melancólica. A luta termina e a resignação começa. A filosofia final do narrador surge no meio das cinzas.
Depois da confissão, do julgamento e da rebelião, o que sobra é uma conclusão fria, quase nihilista: nada realmente importa. Isso não é apresentado como uma opinião, mas como uma verdade universal, algo que qualquer um pode ver. Para ele, o resultado de toda essa luta é a simples e terrível revelação da falta de sentido das coisas. E é assim que a jornada termina, não com um estouro, mas com um sussurro de indiferença. O caos se acalma, o tribunal se dissolve e tudo o que resta é um vazio. Um vazio encapsulado numa das frases mais desoladoras da história do rock. A história chega ao fim, mas a pergunta final fica ecoando, não fica? Será que toda essa jornada épica, o crime, o arrependimento, o julgamento celestial e a rebelião furiosa, foi só um longo caminho para o nada? Ou será que existe algum tipo de liberdade nessa aceitação final do vazio? A música nunca dá resposta, deixando a questão em aberto, para sempre.